Você provavelmente já ouviu falar do primeiro livro da Bíblia. Ele se chama Gênesis. Gênesis vem de uma palavra hebraica, que é pronunciada Reshit, e significa simplesmente início. Há muitas histórias no livro de Gênesis, e é fácil pegar uma delas e tentar dizer o que ela pode significar. Mas achamos que a melhor maneira de entender esse livro é olhar para ele como um todo e mostrar como ele foi planejado. O livro é construído em duas partes principais. Você tem os capítulos 1 a 11, que contam a história de Deus e do mundo inteiro. E depois você tem a segunda parte, que é sobre Deus e a família de Abraão. Ela vai do capítulo 12 ao 50. E a mensagem do livro é encontrada na maneira como essas duas partes se relacionam. Ok, então vamos começar lá do início. A primeira parte de Gênesis começa com a história da criação, quando Deus cria tudo. E claro, o que se discute é como exatamente isso acontece. Mas ele pega um caos escuro e úmido e o transforma em um lindo jardim, onde os seres humanos podem se desenvolver. Isso parece bom. Realmente parece. De fato, Deus diz por 7 vezes diferentes que tudo o que ele fez é bom. É aqui que encontramos os primeiros personagens humanos da Bíblia, Adão e Eva. Ambos são personagens individuais, mas também representativos. Adão é a palavra hebraica para a humanidade, e Eva é a palavra hebraica para a vida. E Deus os cria à sua imagem. Ou seja, a humanidade reflete, ou deveria refletir, a criatividade, a bondade e o caráter do Criador no mundo que ele criou. Eles devem se reproduzir e criar culturas, comunidades, arte, jardins e tudo mais. Porém, ele dá a eles uma escolha moral sobre como proceder na construção desse mundo. É disso que se trata a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele diz: não comam do fruto desta árvore ou vocês morrerão. O que isso significa? Bem, até agora era Deus quem definia e oferecia o que é bom. Então Deus é quem tem o conhecimento do bem e do mal. Mas agora essa árvore representa uma escolha. Será que os humanos confiarão na definição de Deus para o bem e mal? Ou aproveitarão a chance de definir o bem e o mal por conta própria? E Adão e Eva comem o fruto. Essa é a explicação bíblica fundamental para aquele conceito de pecado, aquele desejo que eu tenho de tomar decisões por mim mesmo. É a inclinação do coração humano de fazer o que é bom para mim e para minha tribo, mesmo que prejudique você e sua tribo. E o problema é que os humanos são péssimos em definir o bem e o mal sem Deus. Então, agora que a humanidade fez essa escolha, as coisas ficam muito ruins. De Gênesis 3 a 11, vemos toda a humanidade numa espiral descendente. Adão e Eva não conseguem mais confiar um no outro. Tem uma pequena história de como eles estavam nus e não se importavam com isso antes. Mas agora eles sentem vergonha, porque de repente a definição que Adão tem de bem e mal pode ser diferente da de Eva. Então, eles se escondem um do outro. Tem também uma outra história de tentação. Caim fica com inveja do irmão Abel e acaba o matando. Tem uma história, logo depois de Caim, sobre um cara chamado Lameque. E tudo que nós sabemos sobre Lameque é que ele acumula esposas como se fossem propriedades e canta sobre como ele é mais violento e vingativo do que Caim. E ele se orgulha disso. As coisas ficam tão ruins com a raça humana que vemos Deus decidir simplesmente nos eliminar. Pois é, geralmente pensamos que a história do dilúvio é como Deus ficou irado, mas na verdade ela começa com a tristeza e o pesar de Deus em relação ao estado do seu mundo. Assim, por sua paixão em preservar a bondade do seu mundo, ele limpa tudo com o dilúvio. Mas há uma ponta de esperança. Ele escolhe Noé e toda a sua família e os salva em um barco. Não se esqueça dos animais. Verdade, e os animais. Assim, Noé e sua família vão reiniciar toda a humanidade. Ou seja, ele deve ser um cara muito bom. Mas essa é a história que a maioria das pessoas não conhece, porque ela é meio estranha. Noé sai do barco, planta uma vinha e fica muito bêbado. Então acontece algo meio suspeito em sua tenda com seu filho. É uma história trágica. A partir daqui, a humanidade cresce de novo, mas as coisas estão tão ruins quanto antes. E a última história é da famosa Torre de Babel. Nessa história, todas as nações se unem para usar uma nova tecnologia: o tijolo. Eles querem ficar famosos e construir uma grande cidade, com uma torre enorme que chegue até os deuses. Mas Deus sabe que essa cidade será um pesadelo. E então, na sua misericórdia, Ele os dispersa. Todas essas histórias estão destacando a mesma ideia básica. Quando os seres humanos buscam autonomia em relação a Deus, quando definem o bem e o mal sozinhos, o resultado é um mundo de tragédia e morte. Isso nos leva a pensar: será que existe esperança para a humanidade? Sim, tem sim. A história seguinte responde essa pergunta. É o início da missão de Deus para resgatar e restaurar o seu mundo.